A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta quarta-feira projeto fatiado do PL das fake news sobre direitos autorais, ou seja, a proposta regulamenta a remuneração de conteúdo jornalístico e o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado federal Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Thiago. Eu é que agradeço. Estou à disposição aí de todo o time para a gente conversar um pouco. Bom, deputado, o PL das fake news, no geral, foi adiado, né, o debate, mas o senhor acredita que esse fatiamento já há consenso para isso? Porque essa é uma questão polêmica também sobre a remuneração dos conteúdos. Thiago, o que acontece é o seguinte, existe uma divisão de pensamento aqui na Câmara de pessoas que acham que deve estar junto no PL 2630, que eu prefiro chamar de regulação da internet do que de fake news, porque não se trata só da questão de fake news, e a divisão é entre aquelas pessoas que acham que tem que ter o direito autoral e também o pagamento pelo conteúdo dentro desse projeto, e outras que acham que deve ser à parte. A verdade é que nós vamos votar hoje, Thiago, é um requerimento de urgência de um projeto da deputada Jandira Fegali, que foi apensado a muitos outros projetos. Quem pediu a urgência foi o deputado Elmar Nascimento, não foi a autora do projeto. Ela disse que por ela não pediria nesse momento, e ele trata apenas da remuneração do direito autoral. Ele não traz no seu conteúdo o pagamento sobre o conteúdo jornalístico. E, como te falei, existe uma divisão na casa, provavelmente, quando entrar esse pedido de urgência, pode ter um pedido de retirada de pauta, mas hoje não seria a votação do mérito, é apenas a votação do pedido de urgência. Mas é algo que está dividindo as opiniões na casa. Se deveria ficar no PL 2630 ou, como nós vamos fazer hoje, votar para que se fosse um projeto à parte. Perfeito. Agora a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Deputado Jonas Donizete, bom dia. A grande questão é que realmente precisa tratar, são duas matérias completamente diferentes, né? Remuneração de direito autoral, de conteúdo jornalístico, e a questão realmente muito preocupante, e qual é o órgão estatal que vai decidir se é fake news ou não? Isso é que eu acho um verdadeiro absurdo no que vem sendo debatido, né? Então, essa divisão parece que faz sentido, que são dois assuntos diferentes. O senhor vê que essa retomada do PL do fake news vai insistir na criação de um órgão estatal para decidir o que é fake news ou não? Porque, na verdade, esse é o ponto central da crítica que vem sendo feita ao projeto. Olha, Felipe, você sabe que eu falo que dentro do... Vou adotar o nome que vocês estão falando aí. Dentro do projeto da fake news, existem muitas fake news. O relator, o deputado Orlando Silva, ele está tentando um equacionamento, né, do texto para que o Congresso vote com conforto. Essa questão da agência foi muito debatida. Ele retirou do texto justamente porque pessoas haviam fazendo críticas a se colocar no texto o que seria esse órgão regulador. Então, foi retirado do texto. A ideia é se ter justamente uma agência independente, que não seja ligada a governo para fazer esse tipo de regulação. E tem outros quesitos também que foram colocados. Hoje, aquele que é considerado o pai da internet, é um britânico, se eu não me engano, é Tim Lee o nome dele, ele dá uma entrevista dizendo que todos os países deveriam, sim, fazer uma regulação. E nós, no texto, por exemplo, o autor se reuniu com bancadas religiosas aqui, garantiu liberdade de expressão religiosa, liberdade de expressão, não existe qualquer tipo de censura prévia, a pessoa vai poder publicar o conteúdo que ela quiser e vai ter que ter demanda para as plataformas, e não é uma demanda individual, várias demandas apontando que ali existe algum tipo de perigo, incentivo ao suicídio, falsas informações, como teve recentemente aquela pessoa que foi morta, acho que, se eu não me engano, em Guarujá, que foi acusada falsamente de um roubo de moto e foi morta de forma cruel, sendo uma pessoa inocente. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer. Não existe um lado, não existe direita, não existe esquerda.
as informações erradas muitas vezes vêm de todos os lados. Então, a gente precisa criar um senso de responsabilização nas redes sociais. A Europa acabou de aprovar agora uma lei falando sobre isso e o Brasil está procurando construir essa lei. Eu, particularmente, não vejo problema de se ter o conteúdo remunerado autoral e principalmente conteúdo jornalístico, Felipe. A gente sabe que com o advindo da internet, das redes sociais, as plataformas, ou as big techs, como são chamadas, estão ganhando muito dinheiro. E muitas vezes os veículos de comunicação, eles estão sendo dragados, sugados por esse novo mercado, sem ter receita para poder sustentar aquilo que é importante para a população. A opinião jornalística, o conteúdo da notícia, aí, independente da vertente que seja apresentada. Então, eu defendo, sim, que exista remuneração para o conteúdo jornalístico e defendo também a questão do direito autoral. E não vejo problema que os dois estejam no mesmo projeto, porque é um projeto de regulação de rede social e não um projeto apenas de fake news. Rapidamente, uma última pergunta, Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Só fazer uma correção. Esse caso do Guarujá não teve nenhuma participação das redes sociais. Um rapaz passou de moto, foi dito ali que ele teria roubado aquela moto e houve uma reação da população em razão daquele suposto roubo que não tinha acontecido. Agora, se falando de órgão regulador das redes sociais, a gente tem a Anatel no Congresso hoje fazendo lobby, segundo as notícias aqui, de que ela quer ser esse órgão. Aí como dizer que a Anatel é um órgão independente se ela tem seus diretores indicados pelo Poder Executivo? Seus funcionários estão ali a partir de um concurso público. Obviamente, há um conflito de interesse e não pode existir independência da Anatel com o governo. Então, eu acho que estamos diante de uma suposta melhoria do texto, mas que guarda ainda artigos bastante prejudiciais à liberdade de expressão, porque, claro, as redes tenderão a tirar todo e qualquer conteúdo e o autor é que vai lá depois para repor esse conteúdo. O trabalho passa a ser de quem está ali atuando nas redes sociais e, do outro lado, temos os órgãos de imprensa que ainda não aprenderam a se modernizar e atuar nesse ambiente que vivemos hoje da comunicação. Beraldo, eu acho que todos nós estamos aprendendo, né? E é por isso que a gente está tentando fazer aqui o melhor do texto. Eu discordo de você na questão de supressão, de direito, de expressão. A própria Associação dos Jornalistas defende o projeto. E eu acho que ninguém mais do que os jornalistas defendem a liberdade de expressão. Você falou muito bem. Vamos pegar o exemplo que às vezes é muito usado, eu não gosto muito, dos Estados Unidos. Lá o órgão de imprensa, ele se declara de acordo com a sua ideologia. Então, quem assiste aquele canal, quem ouve aquela emissora, sabe que ela tem uma tendência de editorial. Não vejo problema nenhum nisso, né? Agora, a gente precisa, como você falou, modernizar essas relações. E não é algo assim que os conteúdos serão retirados. As próprias plataformas estão fazendo um terrorismo que, ao meu ver, não é uma coisa correta. Até porque elas já há muito tempo estão monetizando os seus conteúdos. Você deve saber disso. Se a pessoa não pagar para impulsionar, ela já não entrega mais nem para a própria base de seguidores que a pessoa tem ali na plataforma dela própria, naquela rede social. Então, é um comércio que se estabeleceu e eles não querem seguir regra nenhuma. E, como eu falei, a Europa já fez a sua regra. A regra que nós estamos fazendo é muito parecida com a regra europeia. Não existe cerceamento de liberdade de expressão, não existe punição prévia, agora existe sim a responsabilização de rede social. Esse caso do Guarujá que você falou teve as duas coisas. Teve insuflação pela rede social e teve também ali o contexto presencial. Mas vamos pegar outro exemplo. Os ataques às escolas. Eu já fui prefeito de uma cidade grande, tenho muita relação com os prefeitos. Foi um terrorismo que aconteceu no Brasil. Tinha os casos reais que aconteceram, que merecia atenção, mas a maioria deles foram pessoas que disseminaram notícias falsas pela internet. Sim. Deputado Jonas Donizete, como sempre, muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Estaremos acompanhando as discussões hoje no Congresso. Até mais tarde, um abraço.
Um abraço, Thiago, Adriana, Beraldo e também ao meu amigo Felipe Dávila, um grande abraço.